Checklist dos documentos exigidos na participação do certame. Você pode, claro, sempre mediante a leitura do edital, entregar para o cliente um checklist, uma relação mastigada dos documentos exigidos no edital de licitação, tá? Seria um serviço aí mais, digamos, relativamente barato, mas é um serviço que também proporciona comodidade para o cliente. Você vai ler o edital e você vai ver os documentos que têm que ser exigidos durante as fases, por exemplo, pensando num pregão, né, de credenciamento, julgamento das propostas e documento de habilitação. Então você vai dar ciência para ele de quais documentos estão sendo explicitamente e implicitamente exigidos. Porque às vezes você tem documentos que não são tão óbvios. Uma certidão negativa estadual de débitos não inscritos na dívida ativa e uma certidão negativa estadual de débitos inscritos na dívida ativa do Estado. São documentos que às vezes eles não vão estar descritos com clareza no edital. Você consegue, com um checklist, entregar a informação para ele mastigada e se assegurar de que ele apresente todos os documentos exigidos no edital. Orientar ele em quais etapas determinado documento vai ser exigido. Por exemplo, orientá-lo que, se for uma licitação presencial e ele quiser exercer o direito dele na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, direito de preferência, por exemplo, direito, por exemplo, ao empate ficto durante a fase de lances, ele, na fase de credenciamento, terá que apresentar, por exemplo, a declaração de ME e EPP ou a certidão simplificada da junta comercial na qual se comprove a condição da empresa dele como ME ou EPP. Isso tudo, pessoal, você vai identificar lendo o edital, tem que ler o edital. E aí você pode proporcionar essa comodidade para ele. Às vezes alguns clientes também têm dúvidas sobre quais documentos devem ser apresentados na fase contratual. Então, por exemplo, você tem um determinado documento que ele não sabe se aquilo ali é na assinatura do contrato, é na entrega do objeto ou é durante a licitação. Você pode oferecer o serviço do checklist para desmistificar isso daí para ele, para esclarecer, né? Esse documento ele tem que ser entregue durante a fase de habilitação, ou você pode antecipá-lo a problemas. Por exemplo, como já aconteceu aqui na Magna, um determinado documento que era exigido durante a fase de habilitação indevidamente. Indevidamente, aquele documento não poderia ser exigido na fase de habilitação do certame. Ele teria que ser exigido para fins de contrato. E aí, com um pedido de esclarecimento junto à administração pública, eu consegui revogar a licitação para o cliente. E ele ganhou tempo e conseguiu se preparar melhor para quando aquele edital fosse finalmente republicado. Fora que eu consegui tirar do edital uma exigência ilícita, porque no caso era um edital ali que ele trazia para serviços de manutenção de ar-condicionado uma exigência de um documento que não poderia ser exigido durante a fase de habilitação. Ok? Então, o checklist também proporciona isso para o cliente, a possibilidade dele se antecipar a problemas.